Questão 1. O acelerador de partículas LHC, o grande colisor de Hadrons, recebeu da imprensa vários adjetivos superlativos. A maior máquina do mundo, o maior experimento já feito, o Big Bang recriado em laboratório, para citar alguns. Até aqui, velho, com toda a sinceridade, nesse texto foi só abobrinha. Foi só meramente ilustrativo, encher linguiça. Quando o LHC estiver em funcionamento em plena capacidade, o feixe de prótons percorrendo um perímetro de anel circular do acelerador irá conter 1014 prótons, efetuando 104 voltas por segundo no anel. Considerando que os prótons preenchem o anel uniformemente, identifique a alternativa da corrente elétrica que circula pelo anel. Então, olha só, vamos aqui no quadro para a gente discutir sobre essa questão. Essa questão está falando simplesmente de uma massa de prótons que vai estar circulando ao longo de um anel, de um ducto circular aí, ok? E aí, a questão está querendo, pediu para medir qual é a corrente elétrica que passa dentro desse anel. Para resolver essa questão, a gente tinha basicamente que compreender que a corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por segundo. Aqui a gente não está analisando um fio condutor que está passando elétrons. Nós estamos analisando a quantidade de prótons que está passando, que também são cargas, né? Então, a corrente elétrica é a quantidade de carga por tempo, ok? Nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Pensar numa condição de tempo de 1 segundo e verificar a quantidade de carga que vai passar a cada segundo de funcionamento, porque aí eu consigo enxergar quanto coulombs de carga que passa a cada segundo. Se eu não me engano, a questão falou que cada volta tem 1014 prótons que estão passando nesse circuito. Alexandre, então é 1014 por segundo? Não. Por quê? Primeiro, corrente elétrica não é número de prótons por segundo, é número de carga. Carga é coulombs por segundo. E para eu determinar a carga, eu tenho que ter o saldo eletrônico, o número de prótons menos elétrons, no caso aqui é só prótons, né? Menos zero é o número de prótons, vezes a carga elementar desses prótons. Legal? Esse é o primeiro detalhe. Então, não é o número de prótons que eu tenho que verificar que passa aqui, e sim a carga que passa. E segundo, se eu estou analisando a quantidade de cargas que passa por segundo, quantos coulombs que passa por segundo, eu não tenho que pensar a quantidade de carga que vai passar por volta. Eu tenho que pensar a quantidade de carga que passa por segundo. Por quê? Porque a cada 1 segundo de funcionamento desse aparelho, essas cargas vão dar, se eu não me engano, 104 voltas. Beleza? Ok? É isso mesmo? Vamos confirmar os dados aqui na questão. 1014 prótons, efetuando 104 voltas por segundo. É isso mesmo. Então, o que a gente tem que primeiro entender? A quantidade de carga que passa por segundo, não por volta. Eu sei que em uma volta passa 1014 prótons, mas eu quero saber em 1 segundo, que são quantos? 104 voltas. Vão passar quantos prótons?
X prótons aqui. Legal? Então, continua na regra de 3 mesmo. Então, esse X, que seria, na verdade, o número de prótons por segundo de funcionamento do aparelho, é igual a 1014 vezes 104. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Faz essa conta? Beleza, eu vou deixar assim. Vocês têm que aprender, às vezes, deixar quantos aqui que eu tenho. Isso aqui eu só tenho que saber que a quantidade de prótons por segundo. Às vezes eu vou usar lá na frente e eu simplifico lá para frente. Legal? Ok? Então, essa é a quantidade de prótons que passa por segundo. Mas a corrente elétrica não é a quantidade de prótons, é a quantidade de carga. E a quantidade de carga, a gente vem e calcula aqui. Quanto? É o número de prótons, que vai passar o quê? Por segundo, que o meu interesse é a quantidade de carga que passa por segundo, que é igual a quanto? 1014 vezes 104, vezes a carga elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Legal? Ok? Então, eu posso fazer por aqui. Posso trabalhar com valor aproximado? Facilita pra caramba. Né? Por exemplo, aqui aproximadamente 1 vezes 10 a menos... vezes 10 a terceira, desculpa. Aproximadamente 1,014 é 1 vezes 10 a terceira. Vezes 1,04 dá aproximadamente 1 vezes 10 a 2. Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, isso aqui dá aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 15 coulombs a cada segundo. Um pouquinho mais do que isso, né? Porque na verdade não é 1 a 1,014, que é 1,04. Legal? Mas é algo próximo disso. Então, retornando lá na questão, é só verificar. Ele vai dar aproximadamente, olha lá, inclusive a questão está dando valor aproximado de 1,6, o quê? Vezes 10, aonde que eu achei? A 10 a menos 15. Resposta, letra B de bola. Ficou claro? Beleza? Então, para resolver essa questão, vocês tinham que saber, obrigatoriamente, duas coisas. O que é corrente elétrica, como que determina a corrente elétrica, quantidade de cargas por segundo, e como que eu calculo a quantidade de carga. O resto é interpretação, né? O resto é meramente interpretação na questão. Legal? O gabarito da letra A. Oi, gente, esse trem está dando conflito demais. Eu vou ter que confirmar esses gabaritos antes de olhar. Não faz sentido algum. Só se a questão era 10 vezes 10 elevado a 10 a 14. 10 a 14, entendeu? Só se na questão não fosse, por exemplo, 1014, que eu até estranhei esse dado. Só se na questão for a quantidade de carga 10 elevado a 14. E aqui for 10 elevado a quarta. Aí 10 a 14 vezes 10 a quarta, 10 a 18, vezes 10 a menos 19, 10 a menos 1, 0,16. Aí dá, ok? Então, retornando na questão aqui, ó. Retornando na questão, não está 10 elevado a quarta, aqui está 104 voltas, né? Aqui não está 10 elevado a 14, aqui está 1014. Se for isso, é valor aproximado e seria 10 a menos 15. Letra B. Se for considerar que contém 10, ele dá 10 elevado a 14 prótons, dão
10 elevado a 4 voltas por segundo, aí vai dar 0,16 amperes. Então, o gabarito deve ser letra A, o enunciado deve estar errado. Se eu considerar o enunciado certo, o gabarito que está errado, e a resposta é a letra B, que é 10 a menos 15 aqui no meu, se eu não me engano. Estou ruim de vista. Ficou claro? Foi? Quem que me perguntou? Mandou o comentário? Foi Camille. Ô, Alexandre. Oi. Aqui, naqueles trem de resolução, primeiro ele calculou o período de uma volta. Aí ele calculou assim, olha, cada volta dos prótons no anel de LHC gasta o tempo igual a T é igual a 1 sobre F. Ele colocou 1 sobre 10 a 10 a quarta, que deu 10 a menos 4 segundos, o período de cada volta. Sim. Aí depois ele jogou naquela fórmula que I é igual a Q dividido por T. E substituiu o Q, que é a carga, né, por N vezes E. Mas você fez exatamente a mesma coisa que a gente fez. Ele fez exatamente o que a gente fez. Se você olhar, olha só. Ele achou o período, né? Quando ele achou o período, ele fez o seguinte. Eu tenho... Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho, na verdade, 10 a 14 prótons, não é isso? Que dão 10 a 4 voltas por... É isso? 10 a 4 voltas por segundo. Vamos lá. O que que ele fez? O que que ele fez? Primeiro, ele achou o período, né? Ele achou o tempo que cada carga, 10 a 14 cargas, gasta para dar uma volta. Né? Então, ele fala assim, 10 a 4 voltas em 1 segundo, o período, uma volta, né? Vai ser igual o período. O período foi igual a 10 elevado a menos 4 segundos. Legal. Ele está falando isso. Depois ele fez o quê? Jogou na corrente elétrica. Corrente elétrica é o quê? Quantidade de carga sobre tempo. Né? A única diferença, o que ele fez? Ele foi achar a corrente não em função de 1 segundo. Ele foi achar em função de quanto? 10 elevado a menos 4 segundos. Que passa quanto de carga? Passa 10 a 14 cargas. Não é isso? Foi? 10 a 14 prótons vezes a carga elementar. Obviamente, porque não é o número de prótons, é a carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. Ele fez isso. A gente fez a mesma coisa. Só que, em vez de eu pensar assim, matematicamente assim, pensando em uma volta, eu pensei o seguinte. Olha o que eu pensei. Vê se não é a mesma coisa. Corrente elétrica é coulombs por segundo. Então, ele quer saber em função de 1 segundo. Então, em vez de eu pensar no tempo gasto para uma volta e pensar no número de cargas para uma volta, eu pensei no tempo 1 segundo e, obviamente, eu tenho que pensar no número de cargas para 1 segundo. E qual que é o número de cargas para 1 segundo? Em 1 segundo vão ser 10 a 14 cargas, 10 elevado a 14 cargas, prótons, dando o quê? 10 a 4 voltas. Então, no fim das contas, vão ser 10 a 14 cargas, passando 10 mil vezes naquele segundo. Então, é a mesma coisa que fosse 10 elevado a quanto? A 18 cargas. Então, aqui, a quantidade que eu utilizar é 10 elevado a 18.
Foi? No tempo para um segundo. O que ele fez foi utilizar quanto? 10 a 14. No tempo de quanto? 10 a menos 4 segundos. É a mesma coisa. Foi? É só o parâmetro, o tempo de referência que ele utilizou foi diferente do que eu utilizei. Ele usou o tempo para uma volta, para depois chegar na corrente elétrica. Usando aquele tempo para uma volta, eu tenho que usar a quantidade de carga para uma volta. Se eu uso o tempo como 1 segundo, eu tenho que pensar na quantidade de carga que passou durante 1 segundo. Foi? Ficou claro? Só pegar a tampinha da caneta e voa. Mas, no fim das contas, é exatamente a mesmíssima coisa que nós fizemos. E o que diferiu, na verdade, o gabarito no início, não foi nem a forma como nós resolvemos, e sim a falha de escrita que foi do enunciado, que nós não consideramos isso 10 elevado a 14, e sim 1014. Aqui eu considerei não 10 elevado a 4, e sim 104. Foi erro aí na configuração do enunciado. Tá bom? Na formatação. Então, legal. Quantas horas? 9h35. Acabou que estendemos o nosso horário aí. Mas é isso aí. Hoje à tarde nós resolvemos simulado e depois marcamos mais umas aulinhas para resolver mais exercícios de circuito elétrico. Tá bom? Então, um abraço para vocês.